Bom, uma das principais perguntas e dúvidas que surgiram era a diferença entre copyright, copyleft e Creative Commons, né? Bom, isso são debates que vêm acontecendo, né, ao longo dos tempos, para incluir as licenças livres, né? Então, se percebe que o copyright, ele é um termo, né, que ele é acionado com bastante frequência, né, na mídia, enfim, para então preservar os direitos autorais, né? Uma lei, né, que é para proteger então alguma obra por seus direitos autorais. Mas geralmente a gente fala que ele é copyright, né? Porque tem então essa intenção de dizer que é protegido pela lei. Mas hoje, né, com a facilidade de você ter esses materiais todos disponíveis na internet, então vem surgindo movimentos, né, para tentar então com que essas licenças sejam mais livres, né? Então, partindo do tradicional copyright para então uma modificação desse copyright. E o copyleft, então, ele vem como um contrapeso, né, a esse copyright. E então são discussões que vêm surgindo para tentar então fazer com que a liberação e a cultura seja cada vez mais... A partir do século XVIII, né, na Europa, na França, basicamente, que teve uma mudança então no discurso, né, para se engajar os aspectos autorais da obra, então surgindo um sistema diferente do copyright, criado pelos ingleses. Esse sistema abria espaço para a atividade criadora da propriedade do autor em si, e não só da reprodução do material. Foi a partir daí que houve, então, a necessidade de uma legislação que atuasse a nível internacional. Então, surgiu em 1886 a assinatura da Convenção de Berna. Essa convenção estabeleceu o reconhecimento dos direitos do autor entre nações soberanas referente às obras literárias, artísticas, caráter científico, sendo então incorporada, né, por outros países. Então, esse movimento, então, que se definiu os direitos autorais como, então, direitos realmente intelectuais, né, dos autores, e não somente daqueles que iam comercializar esse material. E a partir daí, né, o direito autoral é um instrumento jurídico que foi criado para resguardar o direito do autor, né, do criador, da sua reprodução e da forma de distribuição. Então, enquanto instituição jurídica, o direito de autor é um direito à propriedade, em sua acepção mais comum do termo, direito fundamental a ter a coisa própria. Então, o termo copyright, enquanto símbolo de proteção intelectual, é um tipo de legislação de proteção de direitos autorais, enquanto o termo propriedade intelectual designa um amplo conjunto de direitos privados e monopolistas, que define por duas dimensões, os direitos de propriedade industrial e direito autoral. Então, na verdade, a propriedade intelectual ela é muito maior, né, do que os direitos autorais. Ela vem, então, a ser detentora, né, de um conjunto de direitos privados e monopolistas, um direito mais voltado para a indústria, propriamente dita. E o copyright, então, hoje ele protege, né, tenta proteger os direitos autorais, realmente, dos autores. Essa discussão ela é bastante antiga, né, mas ela é uma discussão que ela vem contrapondo as ideias de produção, né, os produtores e o autor. Então, ela remonta mais ao século XVII, né, na Inglaterra, com um direito autoral, só que esse era um direito concedido aos livreiros, né? Então, o autor ele escrevia, mas quem tinha o direito autoral não era o próprio autor, era quem ia vender, ia comercializar isso, né? Então, era um objetivo de centralizar as obras de literatura e controlar a circulação desses escritos críticos à monarquia, né? Então, esse copyright ele vem dessa ideia. Os editores dos livros, então, que eram os donos das máquinas, né, de imprensa, que funcionavam, então, mediante obtenção de concessão. Essa concessão era regida pelos reis, né? Eram os únicos permitidos a comercializar a cultura escrita. Então, isso fez surgir uma postura inglesa de proteção autoral, que deu origem à legislação do copyright. Só que isso, né,
essa construção da figura do autor está ligada inicialmente à produção e não ao produtor, ou seja, aquele que detinha o direito era quem comercializava e não realmente, efetivamente, quem fazia. Tem duas autoras que são antropólogas, né, a Undina Leal e a Rebeca de Souza, que no seu artigo em 2010 elas vêm definindo que em sua atual normatização de direitos e sentidos, propriedade intelectual é definida pela inclusão de duas dimensões, os direitos de propriedade industrial, que dizem respeito às inovações, aí entram patentes, marcas e desenhos industriais, e as indicações geográficas, e o direito autoral, que inclui produção artística e literária. Teve uma pergunta, né, que era, então, qual seria a diferença de patente, né, para direito de propriedade. Na verdade, as patentes estão incluídas dentro da dimensão de propriedade industrial. Já o copyright, né, o copyleft, quer dizer, ele em contraponto ao copyright, ele é um tipo específico de licença livre, surgiu na década de 70, dentro do laboratório de inteligência artificial do MIT, e que permitia, então, um ambiente de compartilhamento de informações. A partir disso, né, começou, então, a se pensar, né, direitos de código de programação, né, códigos abertos, e a partir daí, então, começou a se pensar no movimento, né, de livre, de facilitar o livre acesso a esse tipo de programação que até então eram fechados, né, eram propriedades particulares. A partir, então, do surgimento desses códigos livres, né, com a programação de software livre, então surgiu um primeiro tipo de licença mais livre, que é o copyleft, né, ou como chamado General Public License, que é licença pública geral. Então, todo o software livre ele é publicado sob direitos, né, de licença de código aberto, que seria, então, o copyleft. E esses softwares, então, de código aberto, né, se convencionou, então, chamar de open source, né, o recurso aberto, então. Então, o software de código aberto é o software de computador com o seu código-fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto, né, o copyleft, no qual o direito autoral fornece o direito de estudar, modificar, discutir o software de graça para qualquer um, para qualquer finalidade. Aí entra o caso do Ubuntu, né, e outros software abertos também.